Nós vamos meditar na palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, a começar do verso 13. Antes, porém, me permita orar, para que Deus possa nos abençoar, nos orientar, que a mensagem vem de Deus, nós somos só instrumentos, que Ele possa nos usar, e que o Espírito Santo de Deus esteja penetrando em nossos corações, amém? Pai, nós te agradecemos, porque estamos aqui, por mais um dia, por mais uma semana que começa, por todas as bênçãos, todas as palavras que pudéssemos pronunciar, tudo é insuficiente para transmitir aquilo que tu tem feito por nós. Muito obrigado, ajuda-nos para que as nossas vidas possam estar em tuas mãos. Abençoa a tua igreja, abençoa as nossas mentes estejam abertas para entender e falar da tua palavra. Abençoa a nossa igreja, abençoa cada servo teu que aqui está, e também aqueles que não puderam vir. Ser com toda a liderança, ser com a escola, ajuda-nos, Senhor, a fazer sempre o que tu queres. Abençoa missões, abençoa a oferta de missões, que os nossos corações estejam abertos para contribuir nesse tão grande ministério de salvar vidas pelo mundo. Abençoa os teus missionários que têm deixado tudo para te servir, longe da família, longe dos seus. Toma conta de cada um deles, das suas famílias, não deixa que falte nada, mas que os nossos corações estejam abertos e conscientes para mantê-los bem, como nós queremos estar bem, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos meditar um pouco na manhã de hoje, lá em Atos, no capítulo 4, eu vou ler do 13 ao 22, os irmãos podem acompanhar o que diz a palavra de Deus, embora que todo o capítulo a gente vai fazer citações, mas a partir do verso 13. Então, vendo a ousadia ou a intrepidez de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciavam entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por meio dele foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não fale mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para o castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operou, ou que operara aquele milagre de saúde. Amém, irmãos? Irmãos, nós podemos, se queremos dar um título a essa mensagem, nós poderíamos dizer que uma igreja que se fazia notória pela sua ousadia. Igreja aqui não é um templo construído à beira de uma estrada, numa rua, com um estrado e um púlpito, mas eu e você, povo de Deus, uma igreja que se fazia notória, se fazia notar pela sua ousadia, intrepidez. Mas, irmãos,
falando dos discípulos aqui, que está em foco, qual o currículo vitae daqueles discípulos? Quem eram aqueles homens? A palavra diz que eles eram iletrados. No grego era agramatos, analfabetos. Em comparação com os escribas, não haviam sido educados em escolas rabínicas. Pedro não exibia o refinamento de linguagem que um rabino culto empregava. Não havia sido criado aos pés dos doutos em qualquer das escolas ou universidades dos judeus, encabeçada pelos rabinos Hillel e Shammai. Eles eram incultos, no grego idiotai, leigos, carecem de autoridade e cultura religiosa. Lá em João 7,15, a palavra de Deus diz lá no final: como sabe essas letras? Disseram com Jesus. Estavam maravilhados que Jesus falara: como sabe essas letras sem ter estudado, sem ter aprendido? Mas o certo é que a educação formal daqueles pescadores galileus não era lá grande coisa. A palavra de Deus não está dizendo que só os ignorantes são usados ou cheios do Espírito, mas que apesar de eles foram cheios, ousados pela palavra para anunciar o Evangelho. Os apóstolos pertenciam a um grupo dos anaarés, povo da terra, o povão, a plebe, como diz na gíria, eles eram da galera. Gentalha. Foi acerca dessa classe popular que os fariseus disseram certa feita: quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Lá em João 7,49. Mas intrépidos é corajoso, denotados, destemidos, impavidos, impetuosos, ousados, arrojados, é bravura, é coragem. O Espírito Santo de Deus invadiu o coração de Pedro e falava livremente àqueles homens. E todos ficaram maravilhados. Que coisa impressionante, irmãos. Qual era a explicação daqueles homens tão rudes? Os sermões de Pedro eram poderosíssimos, a ponto de haver deixado atônito aqueles juízes cultos. Eles ficaram sem saber o que dizer. A única explicação, irmão, era que sua convivência com Cristo, eles tinham convivência, eles tinham intimidade. E essa era a diferença. Que aqueles homens, apesar que agora eu imagino que eles vendo aqueles homens ali, eles ficaram confusos. Logo eles eram os copistas, os fariseus, os que tinham conhecimento da lei, da Torá. Só eles era quem poderia explicar. E é por isso que eles não gostaram de Jesus, porque quando Jesus falava, eles diziam: esse é o impostor, ele tem demônio. Não admitiam os milagres que Jesus fazia. Mas também, lá em Marcos 1,22, maravilharam-se da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. E ainda, Marcos 3,14, então designou os 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Foi Jesus. Eles acharam que tinham se livrado de Jesus, o Nazareno. E agora aqueles homens falavam a mesma linguagem, com o mesmo poder. Maravilhados, as autoridades religiosas convocaram os apóstolos à sua presença para julgá-los. Mas Pedro transformou essa ocasião em juízo contra os membros do Sinédrio. Pedro aproveitou, condenando-os pela brutalidade e vil iniquidade que haviam demonstrado quando assassinaram traiçoeiramente o Senhor Jesus. Pedro achou bom, ele não ficou intimidado.
Ele usou do poder que estava em seu coração. Ele tinha conhecimento. E é preciso que nós, como igreja, está assim imbuídos de todo esse poder para falar ousadamente de Jesus. Mas há uma coisa, irmão, a igreja que se fazia notar pela sua ousadia. A primeiro ponto, ele não se sentia, ele não se intimidava com as ameaças. Eu me lembro do profeta Micaías, quando chegou diante do rei, e o rei mandou chamar o profeta, e o profeta disse: rei, não vá que você morre, não desobedeça. Na segunda ocasião, os falsos profetas começaram ali, não é? Chalerar o rei, e disseram: não, o rei vai dar tudo certo, essa palavra do profeta não serve de nada, pode ir, rei. E o rei, na segunda vez, quando o profeta Micaías chegou, um dos chaleiros do rei deu uma bofetada, deu um soco no rosto, porque ele da segunda vez disse que o rei não ia se dar bem, intimidando. Eles queriam amordaçar a palavra de Deus. Não se podia, vocês não podem pregar esse nome. Vejamos, irmãos, as circunstâncias no verso 17. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçaram rigorosamente para que não mais falasse no nome, nesse nome a homem algum. Será, irmão, que nós estamos sendo silenciados às vezes pelo comodismo, ou por muitas vezes não querer enfrentar as intempéries, as ameaças daqueles que amordaçam de uma maneira ou de outra a pregação do Evangelho? Não se intimidavam a igreja que não tinha medo. Quando não se tem medo nem pavor, é porque tem uma intimidade com Deus, tem um estar lendo a palavra, vivendo, se envolvendo. As ameaças à igreja que não se deixava intimidar com as ameaças de todos que a cercavam, aqueles homens simples e rudes, com a missão de pregar o Evangelho. Uma igreja que dava frutos, e os seus frutos eram incontestáveis. Não era um fruto de conversa, não era uma aparência. E eu me lembro que o rei se trajou de um soldado, se camuflou, quando saiu a guerra, desobedecendo ao profeta, mandou aquele outro chaleiro ir no lugar do rei, e ele se camuflou, ele saiu, quem sabe, de fininho, e uma flecha ocasional, levada quem sabe pelo vento, pelo acaso. O rei estava bem preparado, imagino que ele colocou uma couraça, ele se precaveu de todos os detalhes, mas uma flecha que voava, ele ia, quem sabe, camuflado, lá do lado do exército, para não parecer o rei. E uma flecha pegou no lugarzinho lá, quem sabe, vital, porque desobedeceu a ordem do profeta, do homem de Deus. Mas a igreja dava frutos, e o seu fruto era incontestável. Vejamos no verso 4 do capítulo 4, irmãos. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desse homem da quase 5.000. E ainda diz que aquele homem estava em pé diante dos fariseus. O coxo que foi curado, o coxo que foi curado estava ali em pé. Não, uma prova incontestável. Eles não poderiam agora dizer que não era verdade. Eu imagino, irmão, aqueles escribas, aqueles membros do sinédrio, olhando aquele homem curado, como eles ficaram confusos. A prova era incontestável, ele não poderia negar.
Eles, diz aí no verso 2, doendo-se muito do que ensinasse o povo e anunciasse a Jesus a ressurreição entre os mortos. Mas aquela igreja, aqueles homens, davam frutos, e os seus frutos eram incontestáveis. Vejamos o verso 14. Vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Crente que dá fruto, irmãos, e os seus frutos são visíveis, ninguém pode contestar. Então você precisamos dar fruto. A palavra de Deus diz que uma árvore que não dá fruto, ele corta. Jesus chegou, tinha uma figueira, e a figueira era frondosa, era impressionante. Quem visse aquela árvore de longe, ele dizia: aquela árvore, eu gostaria de ter uma daquela lá em casa. Mas o agricultor viu que aquela árvore não dava fruto. Ela estava ocupando o lugar, tirando a seiva da terra, e não produzia frutos. Assim somos nós, irmãos. Às vezes a gente está na igreja, vai passando os tempos. Quantos anos o irmão tem de crente, né? Todo mundo quer ter muitos anos. Mas quais os frutos? Se Jesus chegasse, eu como árvore, você como figueira, qual foi o fruto? Não tem fruto. Qual a consequência dessa árvore? Jesus mandou cortar, porque ela ocupava um lugar inutilmente. Crente tem que dar fruto. E eu me lembro de um escritor, ele disse o seguinte: só há dois tipos de crente. E eu fiquei pensando, interessante. Os que não podem pregar, e os que não podem deixar de pregar. Interessante. Os que não podem pregar, não dá fruto. Ele não procura viver, não está dizendo que você é o melhor crente, você é o melhor cidadão, mas está dizendo que ele procura dar fruto, que ele se envolve, que ele conhece o mestre. Ele não pode pregar. Mas aqueles que não podem deixar de pregar, mesmo na ameaça. Essa igreja dava fruto. Eu imagino aquele homem curado, eu imagino o que é que eles pensavam, qual o argumento para dizer que eles não poderiam pregar. Crente tem que dar fruto, e aquela igreja dava frutos incontestáveis. É isso que nós precisamos ser. E uma igreja que tinha compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Nós temos compromisso com Deus. Vejamos lá no verso 19 e 20. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós ou a Deus. Será que nós vamos agora mudar? Nós agora vamos abandonar a Deus só porque estamos ameaçados, só porque a vida cristã é difícil? Nós vamos abandonar o Evangelho? Imagino se Paulo, pelas dificuldades que ele encontrou, ele tinha deixado logo o Evangelho, logo quando caiu do cavalo, porque ele ficou logo cego. Nem sabe que tipo de catarata pegou Paulo, o glaucoma. Eu não tenho especialidade nesse assunto, mas eu acho que Paulo dizia: o negócio aqui está feio. Quando Paulo desceu numa muralha, num cestinho, amarrado de corda, cai, mas não cai. Eu me lembro na televisão que quando lá em Serra Pelada, aquelas escadas numa altura bem grande, e botaram o apelido daquelas escadas, Adeus Mamãe. É porque eles poderiam cair e tinha que dar adeus à mamãe logo dali mesmo. Eu acho que Paulo pensou naquele, descendo pela muralha, um cestozinho de junco, ou o que era, as cordazinhas já se partindo. Será que nós vamos agora mudar? Não somos mais crentes? Uma igreja que tinha compromisso. Vejamos o verso 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos ouvido. Era uma experiência que eles já haviam tido e mudado o seu coração. Mesmo que eles quisessem, não podiam mudar, porque eles eram outros.
O seu coração tinha mudado, a sua consciência, o seu pensamento, mudou tudo. Estavam convencidos, convictos. Eles iam até a morte. Se possível, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É por isso que os discípulos foram cerrados no meio. Conta essa história de um pastor, aqui não me lembro o local, que ele foi enterrado com a família. Cavaram com a retroescavadeira e botaram o pastor com sua família. E aí começaram a enterrar. E o menininho mais novo dizia: papai. E ele foi enterrado vivo. Não podia mudar. Eu imagino Abraão subindo o Monte Moriá, o menino brincando, aquele adolescente, chamando o papai, carregando a lenha. Eu acho que Abraão pensou: eu acho que eu vou abandonar tudo. Eu vou desistir, vou entregar minha carteira, vou pedir demissão. Mas ele não podia. Algo falava forte no seu coração, a sua intimidade com Deus. É que, como Paulo disse, não é mais eu. Imaginou Paulo levando as chicotadas. Eles contavam até 30 e pouco, depois parava para começar a contar de novo. Então, um compromisso com Deus. Eles não poderiam deixar, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Temos visto, nós temos ouvido e sentido, nós temos lido e sentido. Conversão é sentir Deus, é entregar o coração, é mudar, é saber que você não é mais de você, é de Deus. Porque a vida tudo passa, sua visão é outra da vida. A vida é coisa efêmera que passa, e passa rápido. Sua mensagem contagiou toda uma região. Uma igreja que não ficava nas quatro paredes, contagiou uma região. Quando o evangelho de Jesus, ele é pregado, ele contagia. Quando os crentes saem, quando os crentes vão, ele fica contagiado. E as pessoas ficam contagiadas pela palavra. Não é por você, é o poder de Deus em você. Deus age quando eu e você obedecemos a palavra de Deus, como é missões, quando a gente contribui, quando a gente tira algo. O que foi que disse Davi? Eu não darei nada ao Senhor que não me custe nada. O rei Davi disse: eu vou tirar do meu tesouro particular. Isso é, da sua poupança que ele tinha guardado, além de entregar o dízimo, ele tinha uma poupança, ele tinha um tesouro particular. Daquelas coisas boas que ele disse: eu vou tirar do meu tesouro para ofertar para a construção do templo. O povo precisa sentir sua mensagem atingir uma região. Leamos no Salmo, no verso 16, dizendo: que havemos de fazer esses homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Toda Jerusalém e circunvizinhança havia ouvido de que Jesus estava ali a pregar a palavra de Deus. Toda Jerusalém, aquelas aldeias vizinhas, a notícia correu rápido, porque as pessoas que foi curada era algo conhecida, e a notícia maravilhosa invadiu toda aquela região, contagiou. Quando a igreja sai para pregar o evangelho, contagia. Pode notar que quando a gente voltar da evangelização, a igreja está diferente, você está diferente, há um brilho. Quando Moisés desceu do monte, obedecendo a palavra de Deus, o seu rosto brilhava. Eu imagino, irmãos, é que os irmãos tiveram que botar um véu em Moisés, outros iam olhar para Moisés e conversar, porque o rosto brilhava. Quando nós nos aproximamos da vontade de Deus, do evangelho de Deus, fazer a sua vontade, você brilha, meu irmão. Não é que você vai aparecer, que você vai estar na mídia, não. Aqui esses discípulos, homens incultos, o povo da galera, pouca cultura. Não é que Deus não usa o nome culto, não, porque Deus usou Paulo. Mas é que quando nós nos entregamos a Deus para Ele nos usar, você vai brilhar. Os que estão ao seu redor vão sentir sede. O crente que provoca sede. Então, irmãos, é isso que nossa igreja, eu e você, muitas vezes a gente fica esperando pelo missionário. Eu vou contribuir com missões, vou dar uma boa oferta de missões, é bom, e pronto. Missionário é você. Conta essa história da Joepa, eu já disse aqui do público, que uma missionária
não é? Os irmãos devem se lembrar, na Joep, fazia aquela revista, tinha muitas coisas, testemunho, que ela passou a vida orando para que Deus lhe mandasse, enviasse ao campo, e nada. É que o campo dela era em casa, os seus filhos se tornaram pastor e missionário. Muitas vezes está aqui Deus querendo que você seja um missionário, mas a sua missão pode ser em casa, pode ser ao seu redor, no seu trabalho, na sua firma, no colégio, na sua faculdade. Você pode ser um missionário, eu posso ser um missionário, basta que você queira. Nós esperamos que as pessoas, mas nós precisamos, como igreja, nos humilhar, estar debaixo da mão de Deus para Ele nos usar, porque você vai brilhar, suas bênçãos vão chegar. Nós queremos ficar nas quatro paredes, simplesmente ali deitado em berços esplêndidos, esperando que o irmão faça, que o missionário faça, que o pastor faça, que o diácono faça. Diácono, você, eu e todos teremos que trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e chega rápido, e eu e você não pode fazer mais nada. E às vezes, não é? Eu me lembro da minha sogra agora em casa, a gente tem que caminhar com ela para os cantos. Vai chegar o tempo, então o dia é hoje. Você, quem sabe, está juntando tesouro. A Bíblia não condena que você seja engenhoso, trabalhador, que prospere. A Bíblia não condena, mas muitas vezes você está preocupado com o tesouro, seu coração está lá. E às vezes eu estava dizendo aos irmãos lá na classe, que o tesouro às vezes é uma bicicletinha. Você ama tanto aquela bicicletinha que é um Deus, seu Deus, e não faz nada no reino de Deus, e o tempo vai passar. Então nós, como igreja, precisamos contagiar. O mundo está aí precisando, a Sulanca está aí precisando. E eu uma vez saí aqui com, não sei que foi o filho do irmão Marcos, a gente saiu com um jovem aqui, e eu saí com um pouquinho de literatura, viu, pastor? A fé estava desse tamanho, pegou um pouquinho de literatura, não deu para chegar na ponte. Meu Deus do céu, com que fé é essa que eu tenho? Corremos lá. O João fez um trabalho aqui ali no Marco Zero, aí eu tive que comprar na livraria, porque nem todo mundo recebia. Alguns recebiam, outros não, porque o cara passava ligeiro, outros nem quer, já sabe que é literatura. Imagine, irmãos, o que é que nós estamos fazendo? Mas nós queremos a igreja cheia, nós queremos tudo cheio. Se eu e você não evangelizar, começa em casa. Nós vamos estudar sobre a ética cristã, que a ética começa com você, ética social, não é? E nós precisamos dar o testemunho, pedir a Deus que nos ajude a testemunhar, que Ele nos use como servo, como instrumento. Certa vez eu encontrei uma ilustração, um grande carpinteiro, ele tinha suas coleção de martelos, boa tempra, aço, e aí tinha um martelinho lá, o cabinho, madeira ruim, sem cunha, né, irmão? O irmão Zezinho, lá, todo amassadinho, não era de boa têmpera, o aço já estava cedendo. Mas o mestre disse: o mais que eu gosto de trabalhar é esse, porque ele está sempre disponível. Muitas vezes você quer ser aquele irmãozão, isso é para os irmãozinhos, isso é para a plebe, isso é para a galera. Eu não vou não distribuir literatura, não é? Seja um instrumento que Deus usa para a glória dele. Sejamos um instrumento na mão de Deus. Mesmo que eu não sei evangelizar. O irmão dizia: irmão, se converteu o irmão lá na igreja, está lá hoje, é diácono, o irmão, e ele disse: irmão, eu não sei nem falar, eu não sei orar. Eu me lembro que a gente botou ele perto assim: vai orar comigo, irmão, eu vou dizer e você repete, não é? E ele ficava assim: irmão, Senhor, e começava a orar, o irmão fazia, eu e outros irmãos. Aí eu digo: irmão, não se preocupe não, que você vai pregar ainda. Ele disse: irmão, não, eu não vou nem na frente. Ah, pois não é que o irmão está pregando, vai lá na frente. Deus usa você, basta que você se disponha na mão de Deus para Ele usar você. É uma bênção ser usado por Deus. Vamos, irmãos, ser uma igreja que as pessoas vão olhar para nós como um povo que Deus usa, que Deus ama, em missões, evangelização, fazendo a obra de Deus, se envolvendo, se engostando. Ontem eu estava falando com um irmão meu, Edilene, conversando com ele, falando que ele ajuda muitas pessoas, e ele não tem dinheiro não, ele é bem fraquinho. Então, aí ele disse: para que serve dinheiro?
porque ele disse que ajuda fulano, ajuda Beltrano, né? E Edilene ficou interessado, que ele disse: para que eu quero dinheiro? Ele nem tem, meu pastor, ele nem tem, tão pouco. Ele disse: mas eu quero dinheiro, não é? O tempo passa, nós voamos, então você precisa ser usado na obra de Deus. Jovem, se deixe usar, meu irmão, se deixe usar, porque no céu não tem aposentadoria, daqui vai ser festa, no céu é festa. Eu estou aposentado, não está não, irmãos. Agora que você tem experiência, agora que você pode ser usado para a glória de Deus, né, Luiz Cordeiro? Agora que você pode ser usado, né, irmão Ciro? Vocês aqui, que é mais novo do que eu, vou dizer mais velho não, viu? Mas mais novo do que eu, sabe que é bom ser usado na obra de Deus, porque aqueles homens, eles com intrepidez, né, com ousadia, pregaram e fizeram que a igreja crescesse para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe.